A paz do Senhor, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Diácono José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, que tem como tema culto que edifica a Deus, né? Porque nós estamos vendo na nossa atualidade vários cultos nas nossas redes sociais, mas que na verdade não são culto. Ele pode ser até outra coisa, mas não é culto, porque o verdadeiro culto é um culto que edifica a igreja, né? E o tema do nosso estudo é esse hoje, culto que edifica a igreja. O texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Mais uma vez, lembrando a todos, não deixe de deixar sua curtida, seu comentário, né, para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Amém? Nossa leitura bíblica para esse nosso breve estudo de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, que tem como epígrafe a necessidade de ordem no culto. E vamos ler até o versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 até o 28, que diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2, ou quando no muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, tá vendo? No máximo falar 2 ou 3, né? E se houver intérprete, se não houver intérprete, esteja calado, fale com você e Deus. Esta é uma que Paulo está orientando aí a igreja de Corinto, uma igreja que era uma igreja que tinha vários dons, né? Mas mesmo assim estava precisando de ordem, e é hoje na nossa atualidade, igrejas que estão precisando de ordem. O culto parece tudo menos um culto que edifica a igreja, parece mais um amontoado de gente, muitas vezes correndo, muitas vezes pulando, gritando. Aí a gente se pergunta, estão edificando ali a igreja em quê? Aquele culto está edificando quem? Porque o culto que Paulo fala é um culto que tem ordem, é um culto que tem organização. E é isso que nós vamos aprender nesse breve estudo de hoje. Tema do estudo: culto que edifica a igreja. Texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Nossa introdução vai dizer assim: a igreja em Corinto era uma comunidade rica em dons espirituais, mas também enfrentava problemas de desordem no culto. Tá vendo? O culto era desordenado, como muitas igrejas na nossa atualidade hoje são, culto desordenado. O apóstolo Paulo escreve esta carta para corrigir excesso e ensinar que o verdadeiro propósito da reunião da igreja não é a exibição de dons, mas a edificação do corpo de Cristo. O propósito da reunião da igreja não é a exibição de dons, mas edificação do corpo de Cristo. Este versículo nos ensina princípios fundamentais sobre como deve ser o culto cristão. O culto cristão deve ser participativo, organizado e, acima de tudo, edificante. Tem que ser um culto que edifique a igreja, que edifique o cristão ali presente. Não um culto desordenado, não um culto bagunçado, que hoje nós estamos vendo na nossa atualidade cultos bagunçados, sem desordem. Correria, gritaria, muita gente falando língua, muita gente pulando, muita gente gritando. Aí a gente pergunta, isso está edificando a igreja em quê? Em que está edificando a igreja? Então, o primeiro ponto nosso é: o culto é um encontro de participação, né? Que ele dá logo assim: quando vos ajunteis, cada um de vós tem o quê? Paulo mostra que o culto não é espetáculo, mas participação. Cada crente pode contribuir com salmo, que é a adoração, doutrina, que é o ensino, revelação, que é a direção espiritual, e língua e interpretação, manifestação espiritual. Porque no culto tem que ter isso, tem que ter adoração, tem que ter ensino, tem que ter direção espiritual e manifestação espiritual, que é língua e interpretação. Hoje nós vemos que nossos cultos, tem culto em igreja por aí que não tem nada disso, nem tem adoração, nem tem ensino, nem tem direção espiritual e nem tem manifestação espiritual. É tudo desordenado. Deus distribui dons para que todos cooperem.
A igreja não é plateia, é corpo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. O culto saudável envolve membros ativos, comprometidos e cheios do Espírito. Tá? O culto saudável é assim, envolve membros ativos, comprometido e cheio do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo direciona ele, onde o Espírito Santo torna um culto edificante. O culto cristão deve ser dessa forma. Segundo ponto nosso, o culto deve ter propósito. Qual é o propósito do culto? Edificação, como ele diz, faça-se tudo para edificação. No capítulo 14, versículo 26, no final do versículo, faça-se tudo para edificação. A edificação de quem? Da igreja. A edificação do corpo de Cristo. Mas nós estamos vendo hoje, na nossa atualidade, só bagunça, só desordem, culto que não edifica ninguém, nem os da igreja, nem aqueles que estão visitando a igreja. Porque quem está visitando, que vê toda aquela correria, toda aquela zoada, vai dizer, isso aí é o quê? O que está acontecendo aqui? É isso que o visitante vai dizer quando chega na igreja. Mas quando ele vê um culto organizado, um culto com a presença de Deus, que ele vê Deus se manifestando, ele vai dizer, realmente, aqui tem ordem, aqui tem organização. Mas nós, na atualidade hoje, na maioria dos cultos não são assim. É um culto desordenado. Por isso que ele diz, faça-se tudo para edificação. A palavra-chave do capítulo 14 é edificação. Edificar significa construir, fortalecer e fazer crescer espiritualmente, que é isso que o culto deve fazer, construir, né? Fortalecer pessoas e fazer crescer espiritualmente. Aí, duas perguntas para nós. O que eu faço no culto? Fortalece a fé dos irmãos? Minha participação promove crescimento espiritual? Essas duas perguntas que nós devemos fazer quando nós estivermos no culto. O que eu faço no culto fortalece a fé dos irmãos? Minha participação promove crescimento espiritual? Porque o que nós estamos vendo hoje não está indicando isso não. Não está indicando fortalecendo a fé dos irmãos e nem está promovendo crescimento espiritual para ninguém, que é um culto desordenado. Dons sem amor e sem propósito torna-se ruído. O alvo não é emoção momentânea, mas transformação duradoura. O alvo não é transformação momentânea, de momento, onde a pessoa está ali emocionado, tudinho, mas não muda, mas não é transformado. Não, o culto tem que ser edificante para que a pessoa possa sair dali transformada, que a pessoa possa sair dali edificada, com o pensamento de servir a Cristo, como Cristo quer e como Cristo ordena. Terceiro ponto, o culto precisa de ordem. Embora o versículo 26 fale da participação, no contexto Paulo também ensina que Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, que diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tá vendo? Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com decência. Por isso que a gente tem que ter, seja feito tudo com ordem e decência, que é para a edificação do corpo de Cristo, como diz lá no versículo 40, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O culto ele tem que ser dessa forma, tem que ser decente e tem que ter ordem. Um culto poderoso é espiritual, participativo, mas também equilibrado e organizado. Ordem preserva a edificação, tá vendo? O culto tem que ser dessa forma, espiritual, participativo, equilibrado e organizado, e com ordem, né? E com preservação e edificação. Mas hoje nós estamos vendo em algumas igrejas por aí que isso não existe, não tem nada disso. Pelo contrário, tem só desordem, gritaria, correria, tumulto. Aí a gente pergunta, que culto é esse? A quem esse culto está edificando? A quem esse culto está glorificando? Porque eu tenho certeza que não é a Deus e não está edificando ninguém. O culto ele tem que ser um culto ordenado, um culto direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não pelo emocionalismo. Quarto ponto nosso diz, o culto é para glorificar a Cristo, tá vendo? O culto é para glorificar a Cristo. Nós temos que sair da nossa residência, dos nossos lares, com o objetivo de chegar no culto para glorificar o nome de Cristo, para que quando as pessoas que vierem para a igreja vê a manifestação de Deus no culto, e não desordem, e não bagunça. Quando a igreja se reúne corretamente, o que acontece? Cristo é exaltado,
A igreja fortalecida, visitantes reconhecem a presença de Deus. O foco nunca é o homem, mas o Senhor da igreja, tá vendo? Quando o culto acontece correto, Cristo é exaltado, a igreja fortalecida, os visitantes reconhecem a presença de Deus, que é isso que tem que acontecer. O visitante que vem para a igreja, ele tem que reconhecer que Deus está presente no culto e que o culto está sendo direcionado para Cristo e não para o homem. Por isso que o foco nunca é o homem, mas o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? Jesus. Então o culto é para Ele. E Ele é que tem que ser glorificado. Ele é que tem que ser exaltado. E aqueles que estão nos visitando, vejam isso na igreja. Cristo sendo exaltado. Para concluir, diz assim: Paulo de Tarso ensina que o culto não é palco para talentos, mas ambiente para crescimento espiritual. O verdadeiro culto, ele tem participação, tem propósito, tem ordem e produz edificação. Culto, o verdadeiro culto é isso, tem participação, toda a igreja participa, tem propósito, glorificar a Deus, tem ordem, é tudo organizado e produz o que? Edificação, tanto para os que são da igreja, como aqueles que estão visitando, né? Porque vai produzir edificação na igreja e aqueles que vão visitar estão vendo Deus presente ali. Que ao nos reunirmos, tudo que fizermos, cantar, pregar, orar ou exercer dons, seja para construir vidas e glorificar a Deus. O objetivo do culto é esse, para construir vidas e glorificar a Deus. E duas perguntas para nós: o que temos levado para o culto? O que é que eu e você tem levado para o culto? E estamos construindo para edificar ou apenas para aparecer? O que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo para edificar ou estamos apenas para aparecer? Que nossas reuniões sejam marcadas pela presença de Deus e pela edificação do corpo de Cristo. Então que nós possamos estar indo ao culto para edificar, para construir e para que pessoas vejam Deus presente no culto. Amém? Mais uma vez, deixe sua curtida, deixe seu comentário e faça essa pergunta a você mesmo: o que você tem levado para o culto? E o que você está fazendo no culto? É para edificar ou é apenas para aparecer? Deixa aí no comentário para me saber. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.